fazer a apresentação em relação ao conteúdo, ok? Então, fazendo a apresentação, meu nome é Cleverson de Souza, sou Lino, graduado em Educação Física, sou especialista em reabilitação geral, especialista em reabilitação musculoesquelética, especialista em biomecânica. Então, hoje a gente vai começar em relação a alguns conteúdos. Então, os conteúdos serão apresentados durante todo o mês, durante o nosso desafio. E os conteúdos serão basicamente em relação a contextos da biomecânica, tá? Então, todo o conteúdo será apresentado aqui no meu Instagram, certo? Que será Ninão Souza, tudo bem? Então, falando sobre isso, o que nós vamos começar a falar justamente? De que forma isso vai acontecer? De que forma a gente vai fazer a apresentação em relação ao nosso conteúdo? Vou fazer uma parte introdutória em relação à biomecânica, o que é o biomecânico, o que nós podemos esperar da biomecânica. Depois nós vamos começar em relação a alguns exercícios parasaudáveis, então referências de posicionamento escapular, não escapular, por que fazer. Vamos entrar também em relação ao posicionamento para saudáveis e não saudáveis. Então, alunos que possam vir a ter algum tipo de alteração, uma condomalácia patelar, em relação a uma dor anterior no joelho, ok? Então vamos lá. Primeiramente, o que nós vamos fazer em relação à biomecânica? O que é a biomecânica? A biomecânica é justamente uma ciência pela qual, dentro da cinesiologia, uma subdisciplina, pela qual se estuda a mecânica dentro do organismo vivo. Então, só a implementação dos conceitos da mecânica dentro disso. Então, você tem inércia, você tem aceleração, você tem torque, você tem vários fatores do conceito da mecânica que vão ser levados para a análise do movimento humano, tá? Então, a primeira coisa que eu queria ser é o seguinte: biomecânica, O que esperar da biomecânica? A biomecânica hoje, ela não vem no contexto de nos mostrar aquilo que é certo ou o que é errado. Exercício completamente contraindicado para todo mundo. Esse exercício presta, esse exercício não presta. Dando exemplo disso, o que nós tivemos? Nós já tivemos antigamente exercício completamente condenado, como o bom dia, por exemplo, que hoje as pessoas voltaram a usar de uma forma muito acentuada. Até mesmo se a gente levar em consideração, nos períodos anteriores, a gente a LPO, por exemplo, não era mais utilizado, virou conceito de máquina e todo mundo resolveu usar máquina. E hoje veio o conceito e o LPO voltou de uma forma muito forte. Então, a gente começa a perceber que não é do exercício, senão ele permaneceria contraindicado. Então, esses conceitos que é muito importante, a gente vai começar a abordar eles em relação a isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que ficaria sendo em relação ao seguinte: quando você começa a avaliar e ver o contexto em relação ao exercício, o que você usa como prioridade? Então, você usa como prioridade o fator biológico do seu aluno. Então, a condição pela qual ele apresenta. E a partir dali, você vai observar o exercício indicado ou não para ele. A seleção de exercícios não depende da pessoa que está passando, do terapeuta ou do profissional de educação física. Depende sim da condição do aluno, seja uma condição anatômica, seja uma condição de preparação física, se ele apresenta ou não apresenta limitação naquela articulação. Então, os fatores principais que seriam interessantes da gente observar seria, primeiro, compreender a anatomia daquele tecido ou daquele grupo muscular que você quer trabalhar e qual ficaria sendo em relação principalmente ao seu comportamento biomecânico. Então, saber de que forma aquela estrutura funciona, para onde ela vai, Então, na biomecânica, por exemplo, a gente se utiliza de um negócio que é chamado de componente vetorial. O que seria um componente vetorial? Seria justamente saber para onde aquele músculo se direciona, Então, a partir dali, você vai ficar sabendo para onde ele vai e o que esperar de determinado exercício. Essa seria uma das formas mais indicadas dentro desse contexto, ok? Então, nós vamos utilizar durante todo esse programa em relação aos contextos diretos da biomecânica. Pessoal, é o seguinte, existem alguns fatores que a gente pode intensificar ou não intensificar o exercício. A partir da biomecânica que a gente consegue manipular essas variáveis mecânicas. Uma das principais pela qual eu considero e me utilizo muito fica sendo justamente o torque. O que é o torque? É uma força rotacional. Então, dentro desses fatores, como que é analisado o torque? Torque nada mais é do que força
vezes distância perpendicular. Então, se você pode manipular a capacidade da força, incluindo uma carga, por exemplo, aumentando a aceleração, também vai decorrente a isso. Mas manipular a variável de distância perpendicular fica sendo um fator muito interessante decorrente a isso, tá? Se você juntar a distância perpendicular, vai muito também em uma correlação direta em relação a algo que é chamado de braço de momento, né? Ou braço de alavanca, que consiste justamente na distância da resistência em relação ao músculo que vai estar produzindo a força. Se levarmos isso em consideração, falando de um movimento de flexão do cotovelo, onde os músculos participantes são esses flexores, como o bíceps braquial, o braquial e o braquiorradial, você tem situações diferentes em relação ao local de aplicação da força. Por exemplo, se você observar a inserção terminal do bíceps, por exemplo, ele se insere muito distante em relação ao local da resistência. Então, tendo essa desvantagem mecânica, isso faz com que o músculo tenha um grau de exigência maior. Que, por sua vez, se você levar em consideração o braquiorradial, ele tem uma inserção de origem aqui, né? Uma inserção proximal, por exemplo, né? E uma outra que ficaria sendo em relação à sua inserção distal. Então você tem uma vantagem mecânica pela qual a inserção distal do músculo está muito próximo ao posicionamento em relação à resistência. Então causa essa vantagem mecânica. Então uma outra situação em relação a isso, um exemplo para vocês, que vai justamente o exemplo da porta. Se você for fechar ou abrir uma porta, façam esse teste. Tente fechar a porta com uma mão muito próximo em relação ao eixo pelo qual ela se movimenta. Se você fizer uma aplicação da força ali, pelo tamanho da porta que fica em relação ao restante, você vai ter que fazer uma força muito maior. Agora, tente fechar ou abrir essa porta segurando na extremidade. Então, por ter a vantagem de estar a uma distância significativa, esse tipo de fator será potencializado, tá? Vou me utilizar em relação a alguns exercícios mais para frente, que eu vou mostrar isso muito mais na prática, né? Com um colega realizando o exercício, a gente conseguir manipular essa variável. E a gente conseguir chegar a discutir algumas situações que são bem relevantes na nossa área. Então, dando exemplo, pernas mais afastadas, pernas menos afastadas em relação à cadeia cinética fechada, por exemplo. Então, esses fatores podem ajudar bastante. Gostaria aqui também de fazer algumas ressalvas em relação a algumas definições que nós profissionais tivemos anteriormente em relação ao que é cadeia cinética aberta e o que é cadeia cinética fechada, tá? Então vamos para a cadeia cinética aberta. Na maior parte das vezes, aliás, todas as vezes, a gente tem que observar o comportamento articular. Então, o que acontece? Na cadeia cinética aberta, você tem uma força de cisalhamento. O que é força de cisalha? São forças em paralelo. Forças em paralelo. Força de cisalha, certo? Então, a cadeia cinética aberta. Então, vamos dar um exemplo aqui. A cadeia extensora, por exemplo, né? Então, você tem o fêmur em relação à tíbia. Neste caso, durante a trajetória, você terá uma força de cisalha em relação àquele movimento, certo? Então, isso caracteriza como cadeia cinética aberta. Tá? Por que eu estou querendo dizer isso? Antes nós tínhamos a seguinte questão como definição. O segmento distal está sem um apoio ou não está encostado em nada. Neste caso era a cadeia cinética aberta. Só que o que acontece? Se você não perceber o comportamento mecânico daquela articulação, você não vai saber se é uma força de cisalha ou uma força compressiva. Então, o que acontece? Se levarmos em consideração agora, né, a cadeia cinética fechada, você não tem forças de cisalha, você tem uma força compressiva. Que a definição de compressão está numa força de esmagamento que se direciona axialmente. Então, é uma força que vem de cima para baixo. É uma força axial. Isso é uma força compressiva. Então, vamos juntar os fatos. Cadeia cinética aberta. Forças de cisalhamento. Forças que ocorrem em paralelo, certo?
cisalha. Cadeia cinética fechada, forças que acontecem de forma compressiva. Então, por exemplo, um leg press, o agachamento, né? O agachamento búlgaro, tudo aquilo que você perceber, se você analisar isso, em que o movimento articular acontece sob situação compressiva, ela é determinada como cadeia cinética fechada. Tá? Então, a justificativa de você conseguir manipular essas variáveis, voltando, a gente vai se utilizar muito do fator aumento do braço de momento, certo? Verificação disso, e o torque, que por sua vez, novamente, fica sendo torque é igual a força vezes distância perpendicular. Toda vez que você aumentar a distância perpendicular, o nível de torque aumenta. Obviamente, se você se utilizar do aumento da carga, por sua vez, da mesma forma.